Oi, turminha do terceiro ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, estejam se cuidando, se protegendo. Olha só, hoje teremos mais uma aula de Geografia com tia Laísa. Eu espero muito que vocês estejam acompanhando as aulas e estejam compreendendo o que tia Laísa está explicando. Então, hoje, nós iremos revisar o que foi estudado na aula passada. Por isso, é importante ter aquele cantinho de estudo todo especial. Por isso, é muito importante ter um cantinho todo preparado, com o seu material, com o seu livro, com o seu lápis, sua borracha, com o seu caderninho, caso precise fazer alguma anotação. Então, é muito importante ter um cantinho de estudo. Com o seu cantinho de estudo, você vai poder prestar atenção na aula melhor, você vai poder compreender melhor o que eu estou falando, né? Vai estar mais concentrada, mais concentrado, vai estar prestando mais atenção. Eu sei que não é a escola, a sala de aula da escola, mas na sua casa, né, você pode preparar o seu cantinho de estudo, o seu cantinho todo especial, assim como eu venho falando desde o início. E então, antes de começar a nossa aula, eu quero dar um recadinho para vocês, um recadinho muito importante. Vocês têm se cuidado, têm se protegido, têm cuidado dos outros. Isso, é o momento de parar para refletir. Como é que você tem se cuidado? Tem usado máscara, tem lavado as mãos, tem usado álcool. Isso, então, olha só. É um momento delicado que estamos vivendo e precisamos cuidar de nós para cuidar dos outros. Eu, tia Laísa, preciso cuidar de mim para poder cuidar de vocês, para poder cuidar de quem está próximo de mim. Então, para isso, é importante que quando eu sair, eu use máscara, que eu esteja lavando as minhas mãos com bastante cuidado, eu esteja usando álcool quando não puder lavar as mãos, quando puder lava as mãos com sabão, certo assim, entre os dedos, tá? Lava direitinho e se cuida, porque é o momento da gente se cuidar, né? Eu cuido de mim para cuidar dos outros. Então, o meu recado para vocês hoje é: cuide-se, cuide-se e cuide-se. É muito importante cuidar de nós para cuidarmos dos outros. E agora que eu já deixei o meu recadinho aqui para vocês, vamos começar a nossa aula. Na nossa aula de hoje, primeiro vamos revisar o que foi estudado na aula passada. E depois iremos responder algumas atividades. Algumas atividades nós teremos que responder hoje. E então, na aula passada, nós estudamos sobre os elementos das paisagens. Nós estudamos que nas paisagens existem diversos elementos, né? Esses elementos, eles podem ser naturais ou culturais. Naturais são aqueles produzidos pela natureza e culturais são aqueles elementos produzidos pelo homem, né? Pelo ser humano. Então, nas paisagens, né, todas as paisagens, todas as paisagens, sem exceção, todas as paisagens possuem elementos, seja ele natural, seja ele cultural, né, seja apenas uma única árvorezinha, seja apenas um riozinho correndo ali, mas é um elemento. Então, todas as paisagens, elas possuem elementos. Aí nós precisamos aprender a identificar quais são os elementos de uma paisagem e assim poder identificar se essa paisagem é natural ou cultural, se é uma paisagem onde tem apenas elementos da natureza ou se é uma paisagem onde nós podemos encontrar elementos construídos pelo ser humano. Porque ao longo do tempo o ser humano vem se adaptando, o ser humano vem transformando as paisagens, né, para melhor se adaptar ao seu modo de vida.
E aí, deixa eu ajeitar aqui essa cadeira para ficar aqui certinha. E aí, vamos lá. Aí nós estudamos sobre as paisagens e seus elementos. Nós vimos que existem paisagens naturais, a paisagem natural, que é aquela paisagem que é composta por elementos da natureza, é composta por elementos em que a própria natureza criou, né? Por exemplo, rios, por exemplo, vegetação, árvores, flores, o céu, o ar, as nuvens. Então, esses são elementos das paisagens naturais, né? Nas paisagens naturais, nós podemos encontrar esses elementos. Lembrando também que os elementos, eles podem ser os mesmos elementos, podem ser encontrados em várias paisagens diferentes. O que vai diferenciar eles é a forma como eles estão distribuídos, como eles estão organizados nas paisagens, tá bem? Por exemplo, nós podemos encontrar rio, olha só, trouxe aqui 2 exemplos. Aqui nós temos nessa paisagem, nessa foto tá bem pequenininha aí para vocês, e nessa outra nós temos aqui rio, nós temos vegetação, porém eles estão organizados de forma diferente, mas não deixa de ser uma paisagem natural. Da mesma forma acontece com a paisagem cultural, ele pode estar distribuído de forma diferente, mas não deixa de ser uma paisagem. Aí, esses elementos, né, da natureza, essas paisagens naturais, elas se tornam patrimônios natural da humanidade. Quando é uma paisagem que é muito importante para aquela região ou para o mundo, né, ela se torna uma paisagem natural da humanidade. Então, é uma paisagem que é protegida por órgãos específicos, por órgãos que protegem essas áreas. Então, essas paisagens, elas são protegidas por órgãos responsáveis por isso, né? São protegidas para que não venha sofrer danos e venha prejudicar as gerações futuras. Por exemplo, aqui nessa foto, olha só, nós temos aqui o Parque Nacional do Iguaçu, aqui no Brasil, né? Ele fica localizado entre o Brasil e a Argentina. É um patrimônio natural da humanidade, ele pertence a toda a humanidade, né? Ele é cuidado e guardado pela Unesco, né? Ele foi reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural, patrimônio natural da humanidade, tá bem? Aí nós estudamos também sobre as paisagens culturais. A paisagem cultural é aquela paisagem que foi transformada pelo ser humano. É aquela paisagem que foi criada pelo ser humano, né? Por exemplo, na paisagem cultural nós podemos ver, como nós estamos vendo aqui, ó, construções, casas, pontes, prédios, carros, estradas, ruas. Então, a paisagem cultural é aquela paisagem que sofreu uma modificação na sua forma natural para se adaptar ao modo de vida do ser humano. Então, o ser humano, ele transformou a paisagem natural em uma paisagem cultural. E essa paisagem, a paisagem cultural, ela foi transformada pelo ser humano, né? Tem vários elementos da paisagem cultural também. Aí nós temos também os patrimônios culturais da humanidade, que são aquelas construções que em algum momento se tornam muito importantes para a humanidade e acabam se tornando patrimônios culturais da humanidade. Olha a diferença, patrimônio natural da humanidade e patrimônio cultural. Patrimônio natural é aquele patrimônio onde tem elementos naturais, né? Da natureza, onde a natureza construiu. E os patrimônios culturais são aqueles patrimônios construídos pelo homem, pelo ser humano. Quando a gente ia falar do homem, não fala só do homem não, a mulher também. A gente ia falando do ser humano em geral. Por exemplo, aqui, olha, essas pirâmides lá no Egito, né? Essas pirâmides são construídas pelo ser humano, foi construída pelo ser humano e se tornou patrimônio cultural da humanidade, né? Pertence à humanidade, é reconhecida e pertence a toda a humanidade. Por isso que ela deve ser cuidada e preservada. Aí agora que nós revisamos
o conteúdo da aula passada. Vamos agora para o pratique e aprenda, porque não adianta só aprender e não colocar em prática. Então, nós vamos juntos agora responder as atividades. Algumas eu irei responder com vocês, outra você vai responder só, ou vai tirar dúvida com seu professor, com sua professora, tá bem? Olha só, página 28. Página 28, olha aqui, página 28. Aqui na página 28, nós podemos ver uma fotografia de uma plantação de flores, né? De um cultivo de flores. Ao fundo, aqui, não vai dar muito para ver, mas aí no livro de vocês já para ver, nós podemos ver aqui, olha, pessoas trabalhando, nós podemos ver uma construção lá ao fundo, nós podemos ver uma cerca, né, com arame, né, olha aqui. Aí eu pergunto para vocês, essa paisagem é uma paisagem natural ou cultural? Ela é uma paisagem cultural, isso, ela é uma paisagem cultural. Por quê? Porque ela foi transformada pelo ser humano, certo? O ser humano foi lá e transformou essa paisagem. Porém, nas paisagens culturais, também pode existir elementos naturais. Pode sim. Por exemplo, em uma cidade onde tem lá muitos prédios, muitas casas, muitas construções, pode existir muitas árvores. Então, em uma paisagem cultural, pode existir elementos naturais. E aí, quando nós olhamos para aqui, nós já imaginamos logo que é uma paisagem natural. Mas aqui é uma paisagem cultural, uma paisagem que foi feita, foi criada pelo ser humano, porém, possui elementos da natureza, possui elementos naturais. E aí, você vai responder aí na página 28, a questão 1. Você vai responder da seguinte forma. Marque um X na alternativa que descreve corretamente a paisagem da foto. Qual dessas duas frases descreve melhor essa paisagem? Olha só, a primeira frase. O elemento que mais se destaca na paisagem é natural e pode ser cultivado pelas pessoas. É isso mesmo? Ou todos os elementos presentes nas paisagens na paisagem retratada são naturais? Isso, a primeira alternativa, né? Que o elemento que mais se destaca na paisagem natural, na paisagem, é natural, que são, no caso, as flores. Porém, ele pode ser cultivado pelas pessoas, pelo ser humano. Então, vocês marcam aí um X na primeira alternativa. Vamos para a questão 2, ainda aí na página 28. Na segunda questão, agora vai ser com você vai responder aí, né? Vai responder aí sozinho, ou com a ajuda do seu professor, de sua professora. Você vai pedir, tirar dúvidas com eles, tá bom? Na questão 2 diz assim, olha. Imagine que você esteja no lugar mostrado na foto acima. Vamos imaginar agora, vamos mentalizar que nós estamos lá nesse lugar. Vamos lá. Em seguida, responda as questões a seguir. O que você observaria na paisagem? O que você iria ver na paisagem se você estivesse lá? Observando lá aquela fotografia, o que é que você ia ver se você estivesse lá? O que é que nós poderíamos ver? Nós poderíamos ver flores, nós poderíamos ver pessoas, nós poderíamos ver diversos elementos da natureza, né? Nós poderíamos ver várias coisas. Aí você vai escrever aí o que é que você conseguiria, você observaria nessa paisagem. Letra B. Quais os cheiros você poderia sentir? Quais os cheiros você poderia sentir nessa paisagem? Óbvio e claro, muito fácil, né? O cheiro das flores. Nós poderíamos sentir o cheiro das flores, o cheiro da natureza, o cheiro das plantas. Isso mesmo. Então, você vai responder. Qualquer dúvida, vai entrar em contato lá com sua professora, vai tirar uma foto e vai mandar para ela, tá bom? Não parou por aqui ainda não, ainda tem mais.
Agora, na página 31, olha aqui, página 31. Nessa página 31, nós podemos ver duas paisagens, tá bom? Observe as paisagens das fotos a seguir. Elas retratam outros lugares que também são patrimônios naturais da humanidade. Então, nós podemos ver aqui duas paisagens de dois patrimônios natural da humanidade. Nós vimos lá, né, o Parque do Iguaçu. E agora nós podemos ver aqui duas paisagens que também são patrimônios natural da humanidade. Observando aí na primeira foto, nós podemos ver o quê? Né, um lugar que aqui é o Parque Nacional do Serengeti, localizado em áreas da Tanzânia e do Quênia, na África, e abriga muitas espécies de animais. Olha só, tem muitas espécies de animais, mas aqui nós estamos observando o quê? O que é que você está observando aqui? Eu estou vendo zebras. Na letra B, nós temos o Parque Nacional de Honolulu. Ele está localizado na Austrália. Apresenta belas formas de relevo e cavernas formadas há milhares de anos. E aí nessa foto nós podemos ver essa caverna belíssima lá na Austrália. Aí, observe os elementos das paisagens das fotos A e B. Em seguida, relacione a letra de cada foto com as palavras a seguir. Na letra A, nós podemos ver a África, tá bom? Um parque nacional na África. Na letra B, nós podemos ver um parque nacional na Austrália. Cada um com seus elementos, né? Elementos naturais. Observe os elementos das paisagens das fotos A e B. Em seguida, relacione a letra de cada foto com as palavras a seguir. Por exemplo, a África. Em qual dessas duas imagens aqui está sendo retratada, está sendo mostrada a África? Na paisagem A. Muito bem. Aí nós vamos lá e marcamos a letra A. A caverna. Em qual das duas paisagens nós podemos ver a caverna? Na paisagem B. Muito bem. E as rochas? Não trouxe resposta. As zebras. Você vai dizer qual é a paisagem, se é a A ou a B. As árvores. A Austrália. A Austrália é um país, tá, gente? Olha só, a Austrália é um país, tá bom? A África é um continente e a Austrália é um país. Então, você vai dizer qual dessas duas imagens está relacionada a essas palavras aqui e colocar a letra A ou B. Ok? Dúvidas? Entre em contato com o seu professor ou com sua professora, tá bom? Agora nós vamos para a página. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Página 37. Olha aqui, página 37. Na página 37, questão 2, nós vamos responder, né? O que nós estamos observando nas paisagens retratadas aqui, em cada uma das fotos. Que tia trouxe aqui, olha só. A paisagem A e a paisagem B. Aí você vai escrever na frente dessas, aqui nessas linhas, olha só. Nessas linhas e nessas linhas, aqui, nessas linhas. Né? Você vai escrever assim, olha. O que você observa nas paisagens retratadas em cada uma das fotos. Escreva ao lado das imagens os elementos presentes em cada paisagem. Então, você vai observar o que é que tem em cada paisagem e vai escrever o que é que tem. Por exemplo, na primeira paisagem nós podemos ver o quê? Um rio, né? Uma montanha, um morro. Nós podemos ver vegetação, plantas, árvores. Aí você vai escrevendo lá o que é que você pode ver. Na segunda paisagem, nós podemos ver construções, muitos prédios. Nós podemos ver prédios, nós podemos ver ruas, né? Se nós observarmos mais de perto, podemos ver carros,
Então, você vai escrever na frente também o que é que você consegue observar nessa paisagem. Quais são os elementos que você consegue ver nessa paisagem. E em seguida, você vai relacionar as fotos às frases correspondentes. Você vai relacionar a foto A, a foto B com essas frases aqui. Paisagem onde predominam elementos culturais. Qual é a paisagem onde predominam elementos culturais? Aqueles elementos construídos pelo ser humano. Na paisagem A ou B? Aí você vem aqui e coloca a letra B. E qual paisagem onde predominam elementos naturais? Qual é? Paisagem A. Aí você vem aqui e coloca a paisagem A. Meus amores, dúvidas? Vocês podem entrar em contato com o seu professor que te acompanha, professor da sua turma. Pode perguntar, pode tirar suas dúvidas, tirar foto das atividades e enviar para ela, para ele. Vai corrigir, vai te mandar de volta. Tá bem? Então, qualquer dúvida, você entra em contato com sua professora ou seu professor que te acompanha, professor da sua turma. A nossa aula vai ficando por aqui. Nossa professora deixa um recadinho, olha só, né? Até a próxima aula. Usem máscara, se previnam, se cuide e beijos. Tchau, tchau.